Tem uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, o versículo de número 20 ao 22, que diz: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Aí que nós vamos ver essa passagem quando nós lemos aqui, a qual o rei Joás, por livramento de Deus, ele com 1 ano de idade, onde a sua avó Atália, ela mata todos os seus netos, todos os descendentes da sua família, para que ela pudesse usurpar o trono, após a morte do filho dela, Acasias. Então Deus deu um grande livramento, e Deus também, para cumprir a sua promessa, a qual falou com Davi que não ia faltar descendente para estar ali no trono. E da descendência de Judá, nós vemos que nasceu a Cristo. Então Deus estava no controle, e para cumprir a sua promessa, a sua palavra que é fiel, ele usa esse casal, Joseba e Joiada, que era tio de Joás, dando livramento para ele. O nosso Deus, em meio a situações adversas, em meio a momentos difíceis, para cumprir a sua promessa, ele sempre usa alguém que esteja disposto, alguém que esteja na posição, alguém que ouve a sua voz. E nesse momento Deus usa esse casal, esconde Joás no templo, ele ali fica escondido, e até ele ficou ali 6 anos, e quando ele completou 7 anos, eles colocam Joás para reinar, mas tendo o apoio, sendo direcionado por Joiada, que era um sumo sacerdote, temente a Deus, servo de Deus. E enquanto Joiada esteve vivo, Joás estava ali em obediência ao Senhor, estava reparando o templo, fazendo tudo conforme o Senhor se agradava. Mas a gente vai ver que após a morte de Joiada, ele viveu 130 anos. Após a sua morte, Joás, ele perverteu-se. Ele não temeu mais ao Senhor, ele foi adorar a outros ídolos, a outros deuses, não dava ouvido à voz do Senhor. Ele começou a dar ouvido à voz dos príncipes que vinham, se prostravam ali diante dele, e ele ouvia. Então a gente vê que ele tinha tudo para dar certo, porque ele inicia a sua vida desde pequeno, quando ele esteve ali no templo, e todo momento Joiada estava ensinando as leis do Senhor. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar, em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. E vemos aqui que Joiada ensinou a Joás desde pequeno, e era para ele ter esse temor, continuar com esse temor, com essa adoração a Deus, com as suas convicções sobre Deus. Porém, a gente aprende aqui que muitas das vezes a gente não deve se espelhar no homem. A gente deve admirar homens, mulheres de Deus, mas a gente deve olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque muitas das vezes alguém olha muito para o profeta, para a missionária, para o pastor, e quando aquela pessoa cai, a pessoa diz: não vou mais para a igreja, porque aquela pessoa era uma pessoa de Deus e caiu, a pessoa não está mais servindo a Cristo. A pessoa olhando aquele mau exemplo, a pessoa sai da casa do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos ter o nosso particular com Deus, o nosso encontro com Deus, não ficar nos espelhando por pessoas
Claro que devemos sim admirar, reconhecer que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, mas que a sua fé não esteja baseada na vida de alguém. A sua fé deve estar alicerçada na palavra, a sua fé deve estar alicerçada em Jesus. Quando alguém cair, eu vou sair da igreja porque... Não, você tem que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E olhando aqui para a história de Joás, vendo o livramento que Deus efetuara na vida dele, ali um bebê, 1 ano de idade, vendo que ele teve alguém que temia o Senhor, alguém que honrava a Deus, estava do lado dele, dirigindo a ele. Enquanto este homem de Deus estava vivo, Joás estava sendo uma bênção. Joás estava temente a Deus. Joás estava cuidando do templo, reparando o templo, fazendo coisas que agradavam ao Senhor. E esse homem morre e ele se perverteu, ele foi adorar a ídolos, ele foi dar ouvido a quem não era para dar ouvido. E muitas das vezes a gente tem que ter isso na nossa mente. Precisamos ter cuidado com as nossas amizades, precisamos ter cuidado com aqueles que nos aconselham, precisamos ter cuidado para que nós não venhamos cair, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você está andando? Com quem você está procurando conselho? Com quem você está desabafando? Então precisamos ter cuidado. Muitas vezes procuramos as pessoas erradas para contar aquilo que não era para ser contado. E muitas vezes, claro que devemos sim procurar pessoas de Deus, se precisarmos de oração, desabafar, mas alguém que vá para o joelho, alguém que vai te ajudar espiritualmente. Precisamos ter esse cuidado. Nós não devemos ser influenciados por pessoas que não servem a Deus, por pessoas que não têm a palavra enraizada em seu coração, por pessoas que não são tementes ao Senhor. E essa história de Joás nos ensina muito que nós precisamos estar com as nossas convicções sobre Deus firmes, porque no momento da luta, da prova, da dor, nós vamos estar com a nossa convicção em Deus firme, saber que Ele é Deus, que Ele cuida de nós, e nós não irmos adorar outros deuses, porque deuses não é só uma imagem de escultura, mas um Deus é tudo aquilo que toma prioridade na sua vida no lugar de Deus. Um filho, um esposo, uma filha, pode ser também um profeta, um pastor que você tem idolatrado aí, colocado como centro na sua vida, como prioridade. E a nossa prioridade deve ser Deus, e que o Senhor venha tirar do nosso coração toda e qualquer idolatria, e que venhamos ter um coração alicerçado na palavra, obedientes à voz do Senhor. E aqui onde eu li, vai nos contar dessa idolatria de Joás aí após a morte de Joiada. E vemos aqui que Deus usa Zacarias, e o versículo 20 diz: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias. E por Joás estar aí adorando ídolos, dando ouvido à voz dos príncipes e não à voz do Senhor, Deus usa Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada e de Jeozeba. Então, quando Deus usa ele para exortar a Joás, a gente vai ver o que aconteceu nos versículos que nós lemos. Ele diz assim: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Então aqui a gente vê que dura foi a mensagem, dura foi a repreensão ali por parte de Zacarias, mas foi o Espírito de Deus que revestiu a Zacarias para chamar a atenção de Joás, para que ele viesse se arrepender, para que ele viesse reconhecer que Deus é o único que deve ser adorado, que nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Se estamos errando, se estamos falhando, se você está vivendo uma vida de pecado que desagrada ao Senhor, se você está fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, que você seja sensível a reconhecer o seu erro, a pedir perdão, pois a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então é necessário que nós sejamos sensíveis, porque muitas das vezes alguém quer uma palavra de bênção, quer uma palavra de vitória, mas quando vem uma palavra de exortação, de conserto, de correção,
alguém não aceita, não é comigo, a minha vida é do meu jeito, eu faço o que eu quero, eu visto como eu quero, eu vou onde eu quero, eu tenho as amizades que eu quero, e não é desse jeito. Quem serve a Cristo não faz o que quer, não veste o que quer, não fala o que quer, não vai aonde quer, tem que ser guiado, tem que ser direcionado pelo Senhor, que você possa entender isso. Você precisa ser guiado, você precisa ser direcionado por Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E a gente nunca podemos dizer eu sou assim e assim eu vou ser, ninguém me muda. Não, tire esse orgulho, tire essa prepotência, diz: Senhor, eis-me aqui, se há algo na minha vida, Senhor, que não te agrada, arranca, tira de mim. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. Precisamos estar com o Senhor todos os dias, pedindo a Deus para que venha nos perdoar, para que sejamos melhores na sua presença, que jamais sejamos egoístas ao ponto de dizer eu sou assim e você assim para sempre. Não, Jesus tem poder de mudar, mas é preciso que você abra o seu coração para que ele venha mudar, para que ele venha fazer o querer dele na tua vida, na tua estrutura. E aqui, quando ele dá essa mensagem dura, porque transgredi os mandamentos do Senhor, portanto não prosperarei, porque deixastes o Senhor. Quando nós deixamos o Senhor para colocar em nossos corações a idolatria, quando nós deixamos o Senhor, o caminho é de morte. A Bíblia diz: há caminho para o homem que parece direito, mas o final é morte. Então são caminhos de morte. Às vezes quem sai da presença do Senhor, quem se desvia da presença do Senhor, o fim é trágico. Que você possa escolher hoje servir a Deus, que você possa escolher hoje estar na presença de Deus, que você possa escolher hoje estar em obediência à palavra de Deus, que você possa escolher hoje deixar o seu pecado, deixar a sua vida errada e vir depressa para os caminhos do Senhor, porque com certeza nós precisamos refletir. Deus falou muito comigo ao meu coração, trazendo qual o legado que você quer deixar quando você partir desta terra. Qual é melhor, o início da sua caminhada com Cristo ou o final? E Eclesiastes diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Então fica aqui essa reflexão: qual é o legado que eu quero deixar? E olhando para essa história de Joás, o seu fim foi trágico, porque aqui vai dizer, que aquelas pessoas que ouviram o recado de Deus, a repreensão de Deus, aqui vai dizer: e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Então Joás pediu que matasse Zacarias, o profeta de Deus, a qual enviou o recado, a qual alertou o povo ali, e ele pede para matar. Então ele é morto a pedradas. Joás esqueceu do benefício, da beneficência que os pais de Zacarias fez por ele, e no ato egoísta, insensível, desumano a voz de Deus, porque quando alguém está no caminho da perversidade, esse alguém está cego espiritualmente, e ele estava cego espiritualmente, longe de Deus, fazendo o que não era do agrado do Senhor, transgredindo os mandamentos do Senhor. Deus chama a sua atenção, e é que nós podemos ver que o seu fim foi trágico. E ali Zacarias vai nos dizer aqui, que Joás não lembrou dessa beneficência a qual Joiada fez por ele, aqui em gratidão. Que o Senhor tire do nosso coração toda ingratidão, todo bem que um dia alguém fez, que você não esqueça disso, que você seja grato a essa pessoa, a Deus, e que jamais venhamos virar as costas para alguém que um dia nos estendeu as mãos. E é muito lindo, você ter gratidão pelas pessoas, por pequenas coisas. Você precisa ser grato a Deus, você precisa agradecer a Deus por você acordar, por você respirar, por alguém que te dá um bom dia, uma boa tarde, por alguém que se preocupa com você. Você precisa ser grato a essas pessoas, você precisa mostrar gratidão, dizer um obrigada por essa pessoa, dizer o quanto essa pessoa é importante na sua vida. E aqui a gente vai ver que Joás não teve essa gratidão, mas sim uma ingratidão de pedir para matar Zacarias, o filho daquele a quem um dia o livrou da morte. Então ele foi muito ingrato, insensível à voz de Deus. E ali, aqui no versículo 22, vai também dizer que
Zacarias morrendo, né? Ali, porém, matou-lhe o filho, qual morrendo disse: o Senhor verá e o requererá. O mal que Joás semeou, ele colheu. E a gente vai ver nos versículos seguintes o juiz de Deus sobre Joás, os versículos 23 ao 26 vai nos contar, né, que ali eles foram guerrear contra o exército da Síria, e a qual eles estavam ali com grandes enfermidades, e Joás estava ali em seu quarto, e a gente vai ver que os seus servos conspiram contra ele. E por causa também do sangue do filho do sacerdote Joiada, eles matam ali a Joás no seu quarto. Então, o que ele semeou de ruim, ele agora estava colhendo. O Senhor estava trazendo para Joás, né, o mal que ele havia semeado. Então, que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos de mal para alguém. Deus vê, Deus sabe. E se você faz o bem, você vai achar o bem. Agora, se você faz o mal também virá sobre você. Isso é a lei da semeadura. E como diz aqui, o Senhor o verá e o requererá. Que você possa aprender nesta palavra, que você possa aprender desta história. E que se você tem sido obediente ao Senhor, continue em obediência. Se você não tem sido obediente, tem sido um filho rebelde, que tem vivido da maneira que você quer, feito o que você quer, não é assim. Não é assim que deve ser. E muitas vezes o Senhor tem alertado, tem falado, mas você está com o coração insensível, achando que está tudo bem, está tudo certo. Mas ouça a voz de Deus, veja esse exemplo aqui. Que legado foi que Joás deixou? Um legado de uma pessoa infiel, rebelde, ingrata, uma pessoa que se desviou do Senhor. E aqui a Bíblia vai nos falar, e Zacarias ele falou: portanto não prosperarei, porque deixaste o Senhor. Quando a gente deixa o Senhor, o fim é trágico. Então foi um legado que não é para ser exemplo para ninguém, que nós íamos deixar o legado de Joiada, que foi temente, que serviu a Deus e que foi fiel até o fim. E a palavra do Senhor vai nos dizer: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra do Senhor também vai nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário que você permaneça fiel até o fim, e que você venha deixar um legado de servo de Deus, de serva de Deus, de alguém que temia, que servia ao Senhor. Fica a reflexão e reflita: qual legado eu quero deixar quando eu partir desta terra? Que venhamos olhar para um exemplo de Joiada e não o de Joás. Que o Pai continue falando ao teu coração em nome de Jesus.